vem pra mim colocar a guia nela. Ela já sabe que vai sair. Olha como ela é eufórica. E a gente vai conter essa euforia. Na realidade já tá contida, né? Ela já era uma dog muito precipitada. Aí com o manejo ela já aprendeu como ela deve se comportar. Ela não sai, ó. E é porque já saía arrastando. No caso a minha mãe, né? Que comigo eu nunca permiti ela sair me arrastando. Ela tem que aguardar eu sair para depois ela ir. Fica, senta. Ela fica no aguardo. Nada de precipitação. Que agora ela vai sentar e vai aguardar eu fechar o portão. Vou colocar ela mais pra cá porque o rabinho dela ficou ali onde o portão vai ser fechado. Pra cá. Beca, Beca, junta. Sem deixar tensionada, sem estar machucando meu braço. A educação do povo. E não limpa, né? Aqui ela vai sentar e vai aguardar eu dar... Senta. E vai aguardar eu dar o comando livre. Como ela é um dog que ela não está adestrada ainda, como eu já expliquei antes no conteúdo, você está conversando aqui, a dog às vezes entende como se fosse o comando. Mas eu estou fazendo aqui no contexto de senta, no contexto senta, no contexto de exceção. Porque no início do adestramento, a dog tem que ter certeza do que você está falando. Aí eu estou conversando aqui com vocês, então ela entende que eu estou dando comando para ela. Porque a dog não entende palavras distintas. Ela entende fonemas, sons. Então, nesse contexto, atrapalha o manejo, como vocês viram. Então, toda vez que ela saiu aqui, ela entendeu como se eu estivesse dando comando para ela estar livre. Ou levantar e etc. Beca, livre. Hoje eu vou estar dando uma caminhada com ela aí. E vou mostrar ela junto, na guia, né? Uma cachorra que saía arrastando, puxando na caminhada. E hoje tem um comportamento diferente. De algumas vezes que eu peguei ela e fiz o manejo. Eu não gosto muito de fazer esse manejo, principalmente em área urbana, principalmente dog que eu não estou adestrando cotidianamente. A Beca já tem uns 13 anos, ela já é velhinha. E eu não adestrei ela desde a infância. Porque cachorro da minha mãe, do meu irmão, de outra pessoa, nesse contexto, eu não adestro. Geralmente eu adestro os meus, que são meus. Desde filhote, né? E aqui eu faço um manejo básico para poder fazer uma caminhada tranquila com a dog, né? Porque tem contexto que você não quer ensinar o dog sentar, pegar, soltar e etc. Que eu acredito ser necessário para situações adversas. Mas tem contexto que você quer ter um cachorro só para você fazer uma caminhada tranquilamente na rua, né?
Então a Beca ela tá mais nessa pegada. Mas como eu já faço manejo há algum tempo, então automaticamente o adestramento, o manejo, ele vai evoluindo, né? Ainda que eu pegue ela poucas vezes para caminhar com ela, nem é todo final de semana que eu pego ela, mas uma coisa vai levando a outra, né? Mas o contexto, por exemplo, de ataque, de solta, eu não vou ensinar para ela. Ela ficar sentada e eu sair, eu não vou ensinar para ela. Eu dar o comando livre para ela. Aí onde ela tiver, eu falar para ela ficar sentada, também eu não vou ensinar para ela. Como vocês veem que o Baruch tem esse manejo e esses comandos que eu tenho sobre o dog, que é no caso o Baruch, né? Então esse tipo de manejo eu não vou fazer com ela. O manejo aqui com ela aqui é tipo um rasteiro, mas que evita uma má educação em relação a ela, a outros dogs ou a pessoas, ou a mim mesmo, né? No contexto da dog ter um comportamento aceitável para uma caminhada. Então eu estou fazendo com ela o mínimo, beleza? Que eu quero falar em relação a comandos, a liderança e a dominância. Trazer uma distinção desse assunto do vídeo que eu fiz ontem. E eu falei sobre isso, mas eu não especifiquei o que eu estava falando. Foi um vídeo rápido, né, que eu fiz ontem com ela, explicando uma situação que minha mãe comentou comigo, né, que quando eu estou em casa, ela não fica latindo, não fica fazendo barulho. Eu já vi contextos lá na minha mãe, dela tá latindo, né? Minha mãe mudou de um local a outro, enfim, morando em outra casa agora. Aí a cachorra latindo, meu irmão falando pra ela ficar quieta, ela não ficava. Ou minha mãe. Eu simplesmente faço pss, ou quieta, e ela já entendeu que eu não quero que ela fique fazendo um barulho. E ela também entendeu que quanto mais rápido ela me obedecer e o melhor comportamento que ela tiver, melhor é pra ela. Pra ela fazer caminhada, pra ela estar comigo. Ela curte a minha presença, né? A minha presença para ela é igual uma recompensa, né? A sua atenção ao dog é uma recompensa. E você tem que saber aquilo que o dog curte para você trazer ali a obediência que é necessário para aquela situação. Mas a dominância está além da obediência e dos comandos em si. Porque tem pessoas que têm a obediência do dog em alguns aspectos. O dog foi condicionado, às vezes até de uma forma inconsciente, instintiva dos seus donos, a ter um comportamento. O dono fala alguma coisa e o dog obedece. Mas isto não quer dizer que o dog está vendo o seu dono como líder. Ele não está sendo dominado pelo seu líder. Na realidade, ali foi um padrão de certos detalhes que o dog chega a obedecer a um certo comando. Não senta, não fica, mas alguma coisa que o dog faça e o dono fala com o dog, aquilo ali já virou um comando para o dog e o dog ele obedece. Mas ele não está obedecendo pelo seu dono ter domínio ou ser líder sobre ele. É um condicionamento ali que o favorece naquele momento. E o dog compreendeu. O dog ele obedece os donos, não é no contexto da humanização, do antimanejo. Ainda que a pessoa não tenha noção de adestramento, o dog ele tem uma obediência ao seu dono, porque ele está refletindo pequenos aspectos de dominância, de liderança. Então o dog está obedecendo não é porque está conversando com o dog, ou o dog está entendendo a conversa humana, mas ele entendeu que a fonética daquelas palavras é aquilo que o seu dono quer. Então, pelo manejo do dia a dia, mesmo inconsciente, o dono tem uma certa liderança, uma certa obediência do dog, mas não em todos os aspectos. Um dog, quando ele está sendo realmente liderado no contexto de dominância, no seu contexto geral, o dog ele não obedece só em um ponto ou outro. Ele não tem um bom comportamento só em uma situação ou outra. O dog, ele tem uma boa obediência em todos os aspectos de situações, principalmente também em situações adversas. Porque dentro daquela dominância,
aparece uma situação adversa que você não fez manejo para aquilo. Mas quando você tem dominância e liderança sobre o dog, ele entende o que você quer até sem palavras. Ó, sem palavras, não falei para sentar, não falei para ficar. Ela já entendeu o comportamento que ela deve ter em relação à minha liderança e à minha dominância. Eu não dei aqui um comando de obediência para ela. Ela não está aqui numa situação de obediência, mas ela entrou numa situação da minha liderança e da minha dominância. Ela está aguardando o meu movimento para ter uma atitude. É sobre isso que nós vamos conversar nesse contexto e nesse assunto desse vídeo a qual vocês estão vendo. Beleza? Ela está sentada, né? Ela já entrou num condicionamento de respeitar a minha liderança e a minha dominância, para depois ela entrar num contexto de obediência de comandos. Aqui eu, por exemplo, junto, ela vai sair junto comigo, ela vai estar andando junto comigo. Aí você está andando junto com sua dog, aí você vira a direção, você muda, você tem que fazer o dog estar ligado em você. Você fazendo o dog está ligado na sua caminhada. Então, por exemplo, eu estou andando aqui, aí eu mudo de direção para ela acompanhar os meus passos. Não sou eu que acompanho os passos do dog, é o dog que acompanha os meus passos. É claro, né? Você tem que ver o contexto. Se a dog já for idosa, estiver doente e não poder caminhar com facilidade, você tem que ter o bom senso aí. De vez em quando, ó, vocês dão um toquinho, ó, junto, ó, junto. Isso não deve virar hábito. Isso aqui é só para a dog entender o ritmo que ela tem que estar, entendeu? Então essa aqui não é uma dog adestrada. É uma dog, como eu já falei em outros vídeos, que é uma dog que eu faço o manejo uma vez ou outra aqui, ó. Ela já tá andando junto. Aí eu mudo a direção. Às vezes eu dou uma corrida, eu corro. Aí eu mudo, volto. Ela tem que acompanhar o meu ritmo. Então assim, eu tô dando um exemplo rápido aqui, né? Porque passar manejo aqui com celular. Então assim, quem já acompanha os vídeos do canal WMPC Dog Box, fica mais fácil de compreender. Aí você muda a direção, isso tudo junto. Aquele lugar mais urbano assim, eu fico mais inseguro de tirar da guia e aparecer outro cachorro solto e etc. E acontecer alguma fatalidade. Esse manejo aqui é melhor em lugares que não tem transitação de pessoas ou de outro dog. Você vê que a maioria dos adestradores, eles treinam num lugar mais isolado, né? Principalmente os adestradores que eles têm canil. Então fica mais fácil aqui de você soltar a dog da guia, poder fazer o manejo sem a guia. A princípio, eu não tiro ali do pescoço. Geralmente eu tô aqui, ó, só um exemplo. Eu solto, ó, não tá na minha mão, ó. Junto, ela vai andando, ó. Aí, por exemplo, ela tá sem a coleira, que ela rasgou a coleira, minha mãe falou. Então eu fiz usando a própria corrente. Junto, ó, junto, ensinando ela, tô ensinando ela ainda. É a segunda vez que eu faço esse manejo aqui com ela, soltando a guia da minha mão. Daqui a pouco eu vou soltar do pescoço, fazendo ela me acompanhar, ó. Ela tá junto comigo, ela não pode me perder de vista. Geralmente eu deixo solto assim, porque se houver uma fatalidade eu só piso.
ela for sair alguma coisa. Agora ela sentar a guia num lugar mais movimentado, se ela for sair para atacar um cachorro, um gato ou ser atacada, é mais complexo você poder controlar a dog que não tem o manejo de fica, a longa distância e etc. Atenção, senta. Agora eu vou soltar aqui. Eu vou parar um pouco aqui para me tirar aqui, que com a mão eu não consigo. Depois eu volto. Sim, a guia ela está sentada no fica a curta distância, mas tem um fica a longa distância. Vamos ver se vai dar certo, né? Que tudo aqui é quase no improviso. Beca, junta. Junta. Beca. Psst. Psst. Pra cá, junta. Beca. Como eu digo, é melhor fazer esse manejo no lugar onde não tem a transitação de pessoas e de outros dogs. Canil, geralmente, eles têm um campo, né? Eles têm um espaço maior. Ali tem um cachorro latino antigamente. Junta, Beca. Psst. Antigamente, ela na rua, com a guia, ela queria atacar cachorro assim, ó. Você vê que ela ignora o cachorro latino. Eu ando com ela na rua e os cachorros nas casas latindo. E hoje ela já ignora. Psst, aqui, junta. Ela já ignora os cachorros latinos. Ela não fica querendo atacar os cachorros. Aqui eu já mudo a direção. Sempre levando. Psst, junta, Beca. É a segunda vez que eu faço esse manejo sem guia com ela. É a segunda vez. Então ela ainda está aprendendo. Não é que ela sabe. Eu só estou passando aqui para vocês terem uma ideia, uma noção de como iniciar junto esse comando e para vocês terem uma base de como levar o dog a andar junto. Isso na guia. Você faz isso na guia primeiro, depois junto, back, depois que você tiver confiança, aí você vai soltando da guia. E aqui, Beca, aqui eu tô conversando, ela pode estar entendendo como eu tô dando comando livre, para ela ficar mais à vontade. Então o certo é eu estar voltado totalmente aqui para dog e não conversando aqui. Mas eu tô fazendo isso aqui em especial para quem realmente quer entender sobre esse manejo. Beca, junta. Se eu tivesse aqui sem o celular, sem estar falando aqui, ela estaria andando junto aqui sem sair, como da primeira vez eu fiz, que eu não estava filmando, e ela andou junta sem sair. Beleza? Atenção. Senta. Fica. Só o ouro. Ela já tem o comando livre. Pode ver, ó, que a guia tá frouxa, ó. Ela não tá me puxando. Ela já tem um comando livre. Mas só que aqui eu evito fazer esse treino com ela, porque aqui tem outras pessoas passeando com o dog e algumas deixa os dogs soltos. Então, para evitar aí uma fatalidade, eu evito de treinar esse manejo aqui com ela. Mas ela já tem a obediência de vir quando eu chamar, que é super importante no comando livre. Você ter o comando do cachorro vir quando você chamá-lo. Porque se acontecer um contexto do cachorro ir para outra direção que você não deseja, você chamar o cachorro vir e colocar a guia de volta. E geralmente esse comando eu uso ele usando a guia, mas você pode usar ele usando uma guia longa ou uma corda longa, para que
de alguma maneira o dog esteja ali no seu controle, de você poder puxar o dog, caso o dog não venha e ainda não esteja totalmente condicionado nesse manejo. Então você faz ali com a guia, e se o dog for sair da sua liderança, você poder puxar o dog. Então esse manejo do junto sem guia, mesmo a gente que tem um dog no contexto ali do Baruch, adestrado, que ele anda junto, a gente deve evitar fazê-lo sem necessidade. Em lugares onde tem outros dogs, principalmente com pessoas, com mais movimentação, porque pessoas têm medo às vezes do dog na guia, dirá sem guia. Então, você viu uma dog que andava puxando e agora ela anda perfeitamente junta, com a guia e sem guia. Se eu tivesse mais tempo com ela, se eu não tivesse aqui filmando, por exemplo, se eu parar de filmar aqui, eu consigo fazer ela andar junto aqui, sem sair tranquilamente. Só que conversando aqui, a dog pode entender que eu estou requisitando dela outra coisa. Então atrapalha filmando. Espero que você possa ter entendido um pouco o contexto desse manejo. E agora eu quero transmitir o que realmente fundamental você compreender para se ter obediência do dog de uma forma aonde o dog ele venha ter prazer da sua liderança e de te obedecer. Atenção, senta, fica, junto. Aqui, ó, aqui já tem 2 dogs soltos, ó. Então esse aqui é os problemas aí dentro desse contexto de você estar adestrando o dog nos primeiros passos aí de manejo, seja qual for. Mas ó, não quer pegar os dogs. Antes, minha mãe falando que saía com ela, não conseguia conter ela. E quando eu comecei a sair com ela, a primeira vez que eu saí com ela, ela sempre querendo atacar os dogs. Ó. E agora, ó, ela já está aprendendo a ignorar essas situações ao redor, que o dog sociabilizado não é um dog onde as pessoas podem passar a mão no dog, como as pessoas pensam. É um dog que ele caminha, ele ignora outros dogs, ignora as pessoas, não atrapalha ninguém caminhar, não fica latindo, rosnando,
querendo agredir um ser humano ou outro dog. Um dog que não traz perturbação para ninguém na sua transitação aí, no seu caminhar aí com o seu dono. Atenção. Senta. Fica. Tudo bem, garota. Então as palavras devem ser muito bem calculadas na hora do manejo, para que você transmita realmente o que você quer do dog e o dog entenda o que você está querendo dele, através da sua dominância e liderança. Junto. Você já viu um dog ele dando comando para outro dog? Você já viu o líder falando senta, fica, ou outro comando que seja para os seus liderados? Você já viu numa alcateia isso acontecer? A alcateia é agrupamento de lobos. Ou numa matilha, que é agrupamento de dogs. Você já viu dogs explicando sobre adestramento para os seus filhotes? Não, a presença do líder já impõe dominância. Então, existem dogs que eles são liderados e dominados por uma postura. E existem dogs que eles obedecem certos aspectos de manejo, mas eles não veem os seus donos como os seus líderes. E é importantíssimo o dog te ver como líder. E essa dominância, ela é transmitida através da sua postura. Se você não tiver postura de líder, você não vai conseguir transmitir dominância ao seu dog. E um dog, quando ele não vê você como líder, como aquele que domina, a obediência que ele tem em alguns aspectos é superficial. Olha lá, um cachorro passando do outro lado, ó. Se fosse antes do manejo que eu estou fazendo com ela, ela já queria ir lá atacar. E a pessoa ia ter que ficar aqui se esperneando para tentar segurar ela. Então ela já percebe a minha liderança, a minha dominância. Eu não permito esse comportamento dela. E ela tem alegria de me obedecer. O dog, ele tem alegria da liderança, da dominância. Ali vai mais uns dois, ó, tudo solto. Ó a galera ali, ó. E ela tá aqui, ó, na dela. E a responsabilidade de liderar é muito maior do que ser liderado. Porque todo prosperar da alcateia ou da matilha tá nas costas do líder.
Ele que organiza a caça. Ele que organiza o momento adequado. Ele que organiza. Aí, ó, é porque chega perto, ó. Esse que é o problema, tá? Esse é o problema. Então ele que organiza toda a movimentação ali de sobrevivência dos dog. Então existe uma carga muito maior no líder. Então por isso que o dog ele se sente contente quando há essa liderança, essa dominância. E existem as correções que o dog faz desde a infância dos filhotes. Tanto a liderança da mãe também, como o convívio entre eles ali sem palavras humanas que dog não sabe falar. Então, dentro desse contexto, eles fazem um manejo entre eles de hierarquia, de dominância, de liderança, aonde haja uma comunhão entre o líder e o liderado, entre o dominante e o dominado. Se você não conseguir transmitir ao dog dominância e liderança, a obediência, os comandos não serão suficientes para ter um dog educado. Somente em situações adversas. Por isso que no vídeo que eu fiz ontem à noite, eu falei questão de ter dominância, de ter liderança acima da obediência, acima dos comandos de obediência. Então não é só dar um comando pro dog e ele obedecer. É você ter uma postura que mesmo sem palavras, mesmo sem você falar nada, o dog já compreenda qual deve ser a postura dele para aquela situação, para aquele contexto, para aquela diversidade do dia a dia. Não está latindo, ó, ela não está latindo, mas eu tô aqui, ó, pezinho aqui, ó. Isso aqui é manejo. Então, se eu deixar ela solta, provavelmente, como é dogs fêmeas, haveria um atrito. Poderia haver um combate. Mas uma pessoa só pode compreender essas coisas quando ela abandona a humanização. Por que esses dogs estão soltos aqui, ó? Porque eles recebem o manejo da humanização. Agora, se alguém machucar um cachorrinho desse, essas pessoas, elas vão se vitimizar. Ontem eu fui atacado por 3 cachorros. Eu tive uma pequena lesão na coxa direita. Eu passando correndo ontem, era madrugada ainda, era umas 5h30 da madrugada, ainda estava escuro. E eu passei no local e 3 cachorros assim como esse, ó, um pouco maior. Os 3 vieram me atacar. Se eu machuco um cachorro desse, com certeza a pessoa vai jogar a culpa em mim. Vai falar que o cachorro não morde, como tem vídeos aí mostrando. Então assim, a pessoa não pode passar sossegado na rua. Tem pessoas que têm medo, até de cachorro pequeno. Tem gente que, se vê uns cachorros desse solto, ela arrudia. Ela passa por outro local, ela não passa por aqui. E tem gente que tem cachorros maiores ainda de guarda e proteção e deixa assim, ó. Entendeu?
A pessoa não passa pela rua, a pessoa passa por outro local. Então, pessoas que não compreendem o que é manejo de dog. São pessoas que estão dentro do contexto da humanização. Então assim, o cachorro está tendo um bom comportamento, olha lá, se for atropelado, ó, a culpa é do motorista. Então assim, aparentemente um bom comportamento, tudo tranquilo, mas não é cachorro que está dentro de uma dominância, dentro de uma liderança, porque se fosse, não estariam dessa maneira. Então, o contexto de dominância e liderança de dog abrange vários aspectos onde se evita a fatalidade, principalmente adversidades que acontecem no dia a dia. E se você não abandonar a humanização e compreender dominância e liderança no manejo, as adversidades elas vão continuar acontecendo e sendo graves. E vão se criar leis que prejudicam até o vínculo com o dog. Eu vi um dog andando com a focinheira. E é necessário, né? Alguns dogs, alguns contextos, porque o cachorro não tem educação, não tem manejo. Existem dogs soltos assim. Imagina um pitbull sem focinheira andando aqui e um dog desse se aproxima. E o pitbull morde ali e arranca a cabeça de um cachorro desse. Aí vai falar que não estava com focinheira, né? Mas não é culpa dos cachorros soltos, é culpa do outro que não estava com focinheira. Então, para se evitar um mal maior, se coloca a focinheira no dog. Mas eu olhava o cachorro assim, parecia que estava matando o cachorro. Porque o cachorro, ele consegue respirar melhor com a boca aberta. E ali a boca dele fechada, a linguinha para fora, isso atrapalha a respiração do dog. Isso não é legal pro dog. Então isso faz mal pro dog. Mas por que tem a lei da focinheira? Porque em algum momento, em algum lugar, teve um mau manejo. Teve uma situação que trouxe fatalidade. Aí se obrigou o dog a usar focinheira. Mas o problema não está no dog não ter focinheira. O problema está no dog não ter o manejo correto. Em algumas situações não foi nem culpa do dog que mordeu o outro. Porque o dog está ali na sua caminhada com o seu dono. Foi do outro que se aproximou dele. Como eu mostrei uma casa, a cachorrinha botando a cabeça debaixo do portão. A dog poderia ser mordida ali. E no outro dia eu fui conversar com a dona. Ó, sua cachorrinha bota a cabeça aí debaixo, ela pode sair. E a dona falou que às vezes a cachorra sai. Aí uma pessoa está passando com o seu cachorro ali, a cachorrinha sai e o cachorro pega a cachorrinha. A senhora sabia que a cachorra sai, ela sabe que a cachorra sai dali. Então é um mau manejo, não fazer uma segurança para o cachorro não poder sair. Mas a culpa ia ficar em quem? No outro cachorro, principalmente se tem porte. Se é pitbull, se é rottweiler, se não está de focinheira. Então, você está fazendo uma caminhada, você está correndo, você ser atacado pelo cachorro. Teve cachorro que eu tá correndo e o cachorro não veio para me agredir, mas entrou na minha frente. Quase eu pisei em cima do cachorro, quase eu chutei o cachorro na rua, no parque. Eu correndo lá, o cachorro da senhora entrou na minha frente, quase eu chutei o cachorro, tive que me desdobrar todo para não acertar o cachorro. Se o cachorro tivesse na guia, tivesse o comando junto com o seu dono, não haveria esse tipo de problema. E o pior de tudo, dentro desse contexto, é que geralmente quem está com mau manejo sai como vítima e quem está com o manejo correto sai como culpado. Porque infelizmente a interpretação das leis no Brasil, elas são contraditórias, elas são inversas. Então tem gente que fala que somente no contexto político, humano, tem a má interpretação da lei ou uma interpretação distorcida. É da gente ver de pessoas, entre aspas, inocentes sendo consideradas culpadas e os culpados sendo considerados inocentes. Pessoas que foram condenadas até na segunda instância e hoje estão soltas aí. E aqueles que os condenaram por crimes estão sendo vistos como culpados. Mas esta questão, até no contexto de manejo, traz uma inversão de justiça,
que é a injustiça. Então, às vezes, eu uso um contexto de manejo de dog para trazer uma interpretação do manejo da alma e, por vezes, também eu uso no contexto das coisas do alto, eu também trago ali trechos, partes de manejo de dog. Uma coisa levando a outra. Porque todo tipo de conhecimento vem de Deus. Todo tipo de entendimento vem de Deus. Então, você pode usar as coisas do alto para contextualizar algo da terra, e você pode usar algo da terra para contextualizar as coisas do alto. Porque uma coisa leva a outra. Porque só existe um mundo material, físico, porque primeiro existiu e existe o mundo espiritual. O mundo que nós vemos aqui, na realidade, é a ilusão. Porque tudo isso aqui está passando e envelhecendo. Mas o mundo espiritual, ele é um mundo real. Porque ele é um mundo que permanece para sempre. Com Deus ou sem Deus. Com Cristo ou sem Cristo. Então, a eternidade é a casa permanente de toda a alma. As pessoas lutam para ter um futuro melhor, para estar num lugar melhor. Toda morada aqui é passageira. E todo louvor, honra e glória que se tem aqui na terra é momentânea. Mas lá no mundo espiritual, que é o mundo real, lá as coisas são para sempre. É sobre isso que transmite as coisas do alto. Livre, livre. Então, concluindo a respeito do dog, desse conteúdo em si, você chega a um nível, a uma progressão, onde o dog ele já consegue interpretar aquilo que você quer dele, através do condicionamento de dominância e liderança. Então, ele passa a ter uma obediência a você de uma forma voluntária, aonde em certas situações, com a evolução do manejo, você nem precise dar o comando verbal. Com gestos, você já consegue trazer o entendimento daquilo que você quer ao dog. Eu tenho manejo com Baruch através de sinais. Eu tenho manejo com Baruch através só com a cabeça. Só da forma de eu movimentar, ele já sabe o que eu quero. Eu faço um sinal com a cabeça, a forma de eu olhar para ele em certas situações já compreende o que eu quero. A minha postura já traz um comando ao dog, através da dominância e da liderança. O manejo verbal, ele passa a ser secundário, não fundamental. Fundamental é a dominância e a liderança. Os dogs, eles não trazem liderança e dominância conversando, falando. É através de uma postura. E os dogs conseguem interpretar a postura do líder, aquilo que se deseja deles. E eles têm a postura onde traz prosperidade para eles, onde é o melhor para eles. Então, dentro dessa visão de manejo, de condicionamento, o dog entende que te obedecer, que sujeitar-se a você,
no manejo de dominância e liderança, é o melhor para ele. Esse é o contexto que eu proponho no manejo de dog. É o vínculo melhor, líder e liderado, dominante e dominado. E, por você ser o ser humano, você deve se colocar no nível que Deus te colocou, de dominar sobre a criação, no contexto, o seu dog. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.